Olá pessoal, mais um vídeo, vamos falar sobre o gráfico de funções. Este vídeo tem como objetivos identificar a tonicidade e o sinal de uma função e identificar os pontos de máximo e de mínimo de uma função. Bom, sinal de uma função. O sinal de uma função, na verdade, é verificar quando que o y é positivo e quando que ele é negativo. Nesse caso, esse quando aí é em que intervalo do domínio a imagem é positiva. Ou ainda, quais são os valores de x para que o y seja positivo. E em qual intervalo do domínio a imagem é negativa. Bom, vamos analisar esse gráfico aqui. E aí percebam que nesse intervalo aqui, ó, onde o x é menor que a, o valor do y é negativo. Todos os pontos aqui, ó, né, o y vai ser negativo. Então, o sinal dessa função nesse intervalo onde x é menor que a função ela é negativa. Agora, no intervalo aqui entre a e b, todos os pontos aqui, ó, na curva, o y ele é positivo. Então, para o intervalo aqui entre a e b, o sinal da função, né, ou ainda o valor do y é positivo. Então, essa função é positiva entre a e b. E continuando analisando o sinal da função, percebam que entre b e c, essa função ela é negativa, quer dizer, o y aqui ele é negativo para todos os pontos dessa curva. E entre c e d, ela já vai ser positiva. Notem que os valores de y são positivos nos pontos aqui, ó, da curva. E aí entre d e e, notem que a curva está abaixo do eixo x, então significa que os valores de y são negativos. Então essa função é negativa. E quando eu tenho esse intervalo aqui maior que e, ela já vai ser positiva novamente. Bom, tonicidade de uma função é verificar se essa função é crescente ou decrescente. Como assim? À medida que o x aumenta e o y aumentar também, essa função ela é crescente num determinado intervalo. Agora, se o x aumentar e o y diminuir, significa que essa função ela é decrescente em um determinado intervalo. Vamos analisar o gráfico aqui. E aí, no intervalo aqui entre A e B, percebam que o x ó, ele está aumentando, pegando como exemplo esses dois pontos aqui, né? E o que acontece com o y? O y ele está diminuindo. Então, o x está aumentando e o y diminuindo. Significa que essa função ela é decrescente. Notem que se eu tiver um outro ponto aqui, ó, o x vai ser maior ainda, só que o y ó, vai ser menor. Então, o x aumenta e o y diminui. Nesse intervalo entre a e b, essa função ela é decrescente. Bom, e note que no intervalo entre b e c, o x aumenta e o y também aumenta aqui, utilizando os dois pontos aqui, né? Então, esses dois pontos, eu tenho que o x está aumentando e o y também está aumentando. Então, essa função ela é crescente no intervalo entre b e c. E no intervalo entre c e d, percebam que se eu passar a mão aqui na curva, como se fosse marcando pontos, né? O que está acontecendo? Para a direita, o x está aumentando. Agora percebam que o y está diminuindo, então ele é decrescente nesse intervalo entre c e d. E aí entre d e e, à medida que eu vou passando pela curva aqui, né? Então são pontos da curva, o x está aumentando e o y também está aumentando. Então essa função no intervalo de d a e, ela é crescente. Máximos e mínimos de uma função significa verificar, né, num determinado intervalo qual é o ponto máximo ou qual é o ponto mínimo. Máximo é aquele ponto onde o y tem o maior valor. Mínimo é aquele ponto onde o y tem o menor valor. Percebam que de 0 até b, nesse intervalo de 0 até b, eu tenho um ponto de máximo, que é o ponto A aqui, ó.
Esse aqui é o maior valor de y no intervalo de 0 até b. Agora, olha só, no intervalo de A até C, eu tenho o ponto B aqui, ó, que é o ponto mínimo, né, que é o menor valor de y. Agora, entre B e D, eu tenho o ponto C aqui, ó, que é o maior valor, né, de y para esse intervalo. Então, isso aqui é um ponto de máximo. E aí, entre C e E, novamente eu tenho um ponto de mínimo aqui, que é o D, ó, que é o menor valor nesse intervalo entre C e D para o y. Outra coisa interessante sobre máximos e mínimos é que toda vez que eu tenho um ponto de máximo ou de mínimo, vai haver uma inversão na tonicidade da função. Notem que no ponto A aqui, ó, essa função ela é crescente de 0 a A, ó, de 0 a A ela é crescente. Chegou no ponto A, ela começa o quê? Ó, a decrescer o valor. E aí chegou no ponto B, que é um ponto de mínimo, ela está decrescendo, e aí no caso ela vai crescer novamente. Ó. E aí o ponto C, novamente, ó, ela é crescente, e aí depois chegou no ponto C, ela vai começar a decrescer. Então isso sempre acontece quando eu tenho um ponto de máximo ou de mínimo. A função ela inverte a tonicidade. E é isso aí, valeu pessoal!